Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como é que vocês estão? Estão bem? Ó, ritmo tá frenético, tá sendo vídeo atrás de vídeo. Quero saber se vocês estão gostando, tá? Antes de começar o vídeo, já vou puxar uma estatística aqui, isso é um dado, beleza? Recebi esse dado na verdade, né? Percebi que 80% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritos. Ou seja, tu tá esperando o quê para se tornar um inscrito e ajudar o canal? Se inscreve, vai, não custa nada, ativa o sininho, já deixa aquele like que eu tenho certeza que tu vai gostar desse vídeo, senão tu pausa, volta lá, assiste outros e aí tu me diz, beleza? Só não deixa de ajudar. Show de bola, 80%, caraca, isso é muita coisa, eu fiquei assustado quando eu vi. Mas como você já viu no título, vamos falar sobre o triângulo russo. Eu acho que essa é a questão de geometria plana mais clichê no mundo dos concursos. E eu percebi o seguinte, que cara, meu canal ser um canal de matemática e não ter um vídeo falando sobre esse triângulo, não é um canal de matemática, tá? É necessário falar. Você que é aluno, se você nunca encontrou esse triângulo, estou muito feliz em ser o responsável por te apresentar ele. Porque se deparar com esse triângulo e tentar resolver ele só baseado em ângulos que a gente aprende ali no início, né, com o triângulo, é um evento canônico de todo concurseiro que se preze, beleza? E outra, se você não conheceu ele de maneira sozinha e tentou resolver, quebrou a cabeça e buscou uma solução, você muito provavelmente usou ele para testar o seu professor. Eu sei, eu já fui aluno, pô. Quantidade de vezes que eu entrei numa turma nova e trouxeram esse triângulo para mim, porra, só Deus sabe. Beleza? Vou te falar, às vezes a gente finge que não sabe, dá uma enrolada só para fazer vocês, ó, acharem que estão lá em cima. Tranquilão? Então, rapaziada, qual a ideia aqui desse triângulo? Por que é um triângulo tão famoso? A gente tem um triângulo isósceles, um triângulo ABC de base BC, que ele te dá dois únicos ângulos, que são esses ângulos aqui, tá? Feito entre o segmento EC e a base, o segmento BD e a base, e ele quer que você descubra o valor desse ângulo X. E aí tu vai tentando completar todos os ângulos e não consegue chegar. Vou fazer aqui a resolução clássica, a mais comum de todas, beleza? Se você conhece qualquer outra resolução, comenta aí embaixo. Ah, tal professor fez assim, tem um link de um vídeo. Comenta aí e me manda que eu sei que existem outras soluções, tá? Essa aqui é só a básica. A mais tranquila de todas. Aqui, normalmente, quando você procura a solução, você encontra essa para aprender, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, ele me deu que a B e a C é igual. Então esse triângulo, como eu havia dito, é um triângulo isósceles. O que me permite descobrir tanto esse ângulo aqui quanto esse ângulo aqui. Por quê? Aqui em cima eu não coloquei, né? Esqueci desse detalhe importantíssimo, mas aqui em cima é 20. Se eu tenho 20, falta 160, que vai se dividir igualmente, 80 para cada lado. Então aqui eu tenho 20 e aqui eu vou ter 30. A partir disso, a gente consegue preencher alguns outros ângulos, que não vai servir tanto para a gente, tá? Alguns deles, por exemplo, eu consigo colocar aqui 110 juntando esses dois, então aqui tem que ser 70. E aí você inicialmente vai preenchendo dessa forma, vai se empolgando, porque tu já acha um ângulo aqui dentro desse triângulozinho e tu pensa, pô, só achar aquele outro que acabou. E aí a gente realmente consegue trabalhar um pouco mais. Para isso, eu vou separar aqui esse triângulo BS. Olha só para esse cara aqui. Vou até desenhar ele aqui do outro lado para você ver. Eu estou falando sobre o triângulo BEC. O que está acontecendo com esse triângulo? Nós temos isso aqui a respeito dele, ó, BEC. Esse ângulo é 50. Esse ângulo aqui todo, 60 com 20, 80. E esse ângulo aqui, consequentemente, acaba sendo 50 também. Então, o que eu consigo perceber? Que esse triângulo BAC, na verdade, é um triângulo isósceles, porque esses dois ângulos são iguais. Então, esse ladinho é igual a esse aqui. Então, já vou colocar, ó, vou colocar de outra cor. Esse cara aqui também vale 50. Então, já consigo afirmar que esse lado aqui é a mesma coisa que esse pedacinho aqui. Beleza? A gente tem um triângulo isósceles sendo formado. Segunda coisa, vou trabalhar com esse triângulo agora, o BCD. 60, 80 dá 140. Então, o outro ângulo que falta tem que ser 40 graus. Só que aí, por sua vez, acabou que não formou um triângulo isósceles, certo? Dessa vez. A gente tem aqui um triângulo, que no caso seria um triângulo normal, né? Um triângulo acutângulo.
Só que eu vou separar esse triângulo também, que é o nosso triângulo BCD. Desse jeito aqui, ó. BCD. Onde eu tenho que esse ângulo é 60. Esse ângulo aqui é 80. E esse ângulo aqui é 40. Só que eu ainda sei o seguinte, que esse ângulo ele está dividido em 50 e 30. Vamos botar aqui 50 e 30, né? Aí a magia começa a acontecer a partir daqui. Eu vou pegar esse triângulo e eu vou fazer um traçado nesse ângulo de 60 dessa forma. Vou botar aqui de ponto M. De modo que divida aqui o nosso ângulo em 20 graus para baixo e 40 graus para cima. Por que eu fiz isso? Porque a partir de agora eu tenho um outro triângulo isósceles. Se você reparar bem, aqui forma 40 e aqui forma 40. Então eu tenho que esse pedacinho aqui é igual a esse pedacinho aqui. Beleza? Logo, 40 com 40, 180. Então esse nosso querido ângulo aqui vale 100. Só que se ali vale 100, galera, aqui tem que valer quanto? 80. Aí, opa! 80 aqui e 80 aqui. Então, na verdade, aqui nesse triângulo de baixo também vai ser um triângulo isósceles. Trazendo para o nosso desenho grandão, ele está assim, ó. Vou fazer com a mesma cor para vocês perceberem. Ó. Peguei aqui o ponto M, certo? Aqui eu dividi em 20 e 40, de modo que esse pedaço aqui é igual a esse, que é igual a esse, consequentemente, né? Aqui, ó, BC é igual a BM, que é igual a MD. BC é igual a BM, que é igual a MD. Mas só que o BC já é duas bolinhas, ou seja, tudo igual, né? Aqui vai ser a bolinha também, e aqui vai ser uma bolinha também. Aí eu vou te chamar a atenção para um triângulo que ele não está claro no nosso desenho, mas que você vai enxergar, que é o triângulo BEM. Porque esse segmento EM ele não está traçado aqui no nosso desenho. Aí por que eu vou te chamar a atenção para esse triângulo? Porque é um triângulo isósceles. Ó. Esse BM é igual ao BE. Então aqui é igual a aqui. Temos aqui 20, 40, 60. Opa, triângulo isósceles com ângulo de 60. Na verdade, ele é um triângulo equilátero. É tudo 60 ali, então. Então, quando eu traçar esse segmento EM, vai ser um segmento igual, né, aos outros, além de formar aqueles todos 60 graus ali. Dito isso, galera, aqui, ó, aqui é 60 e isso tudo é 60, então aqui tem que ser 10, beleza? A partir disso, a nossa questão acabou. E por que acabou? Deixa eu marcar aqui que é igual. Porque está acontecendo uma situação aqui que é nitidamente algo interessante de você saber. Olhem em específico para esse ponto M aqui. Olha para ele. Você está percebendo alguma coisa acontecendo com esse ponto M? Dá uma olhada aí com calma. Não percebeu? Mas antes de eu te falar, não esquece de se inscrever. Deixa o like aqui embaixo, comenta o que tu está achando. 80% que assiste não é inscrito, que loucura! A gente está na meta aí de bater os 700 inscritos, já já a meta vai ser de 1000, graças a Deus. E aí, conto com a sua ajuda, hein? Vamos lá, tu não percebeu nada a respeito desse ponto M? Cara, eu tenho um ponto que é equidistante
ou seja, está a uma mesma distância de outros 3 pontos. Sabe aonde que isso acontece? Sabe o que isso define? Se você já pensou, você está muito certo. Isso define, rapaziada, uma circunferência. Quer dizer que esse ponto M que está ali é o centro de uma circunferência. E aí essas 3 distâncias iguais são os raios. Então, ó, vou tentar fazer um desenho aqui minimamente parecido para você se ligar. Do M para o B para cá, do M para o E para cá e do M para o D para cá. Aí agora a gente pode completar o desenho, né? O BD, ele conecta aqui, o ED, ele conecta aqui. Aí quem eu quero é esse ângulo aqui. E aí acabou quando a gente trouxe para dentro da circunferência. Por quê? Porque o ângulo EMB, que é esse ângulo aqui, nós conhecemos o valor dele. É 60 graus. E aí nossa questão acabou. Porque o ângulo de 60 é um ângulo central que está compreendendo o arco EB. E o nosso querido ângulo é um ângulo inscrito na circunferência, que está compreendendo o mesmo arco EB. Ou seja, esse ângulo inscrito, ele vale a metade. Então, o nosso querido triângulo russo tem seu ângulo X valendo 30 graus. Tá? Fica uma resolução bonita, né? A gente foi aqui decompondo, então foi passo a passo. Acho que isso ajuda a entender o que aconteceu de fato na questão. Tá? Sei que não é a única resolução, existem algumas, até por trigonometria, que é bem bonita. Eu já assisti alguns vídeos falando sobre isso. Só que aqui é a básica, é aquela resolução que tu está procurando quando você se depara pela primeira vez com a questão. Até porque você normalmente se depara com ela quando você está começando a estudar, aprende triângulos, ângulos, etc., semelhança. E aí você não está tão aprofundado em trigonometria, né? Então, basicamente, essa é a resolução que você está procurando. É uma questão inicialmente de nível alto, porém ela já está tão batida que, assim, né? E aí, gostou? Cara, se inscreve, por favor, deixa o like, comenta o que tu achou, tá vindo muito vídeo legal por aí. E ó, 2026 vai ser incrível, tá? Então esteja com a gente e não perca nada. Show? Então, rapaziada, me segue lá no Instagram, @mathmilitares, vai estar aí na descrição. E valeu!